Muita gente acredita que um bom vendedor já nasce feito, mas há pessoas que acreditam que vender é uma técnica que pode ser aprendida. É o que pensa o palestrante, consultor e gestor empresarial Maurício Seriacopi. Tudo bem, Maurício? Seja bem-vindo à Rádio CBN. Tudo ótimo, Luana. É um grande prazer falar contigo, com todos os ouvintes da CBN. Prazer é nosso. Maurício, então, você acha que as pessoas podem aprender a técnica de vendas? Tem gente que fala que não nasceu com esse talento. Então, você acha que é possível desconstruir essa ideia? É possível aprender essa técnica ao longo da vida? É curioso, Luana, que as pessoas, algumas chegam a dizer que não conseguem vender nem mesmo água no deserto. E a gente quebra um pouco esse paradigma, porque a gente demonstra claramente que todos nós nascemos vendedores, né? Quando bebês, a gente começa a negociar com a mãe da gente em troca de um leitinho quentinho, de um bom cobertor, de uma comodidade através do nosso choro. Então a gente entra numa negociação como se nós disséssemos a ela: mãe, se você me der tudo isso que eu estou precisando, eu paro de chorar. Então a gente já começa uma negociação desde o momento que nascemos. Aí nós desenvolvemos algumas técnicas conforme a gente cresce, como por exemplo, quando ficamos adolescentes, a gente deseja ter um namorado, uma namorada, e a gente nós começamos a nos vender a nossa imagem através da conversa, através de uma roupa. Depois a gente cresce um pouco mais e a gente vem para a nossa primeira grande negociação na vida, né, que é a entrevista de emprego. Naquele momento, através de um catálogo que a gente chama de currículo, nós estamos nos vendendo para uma empresa, né, vendendo a nossa mão de obra, vendendo os nossos conhecimentos, para poder prestar um serviço para essa empresa. E, por outro lado, a empresa vai nos comprar e também vai vender, né, a imagem da empresa, vai vender aquela posição dentro dessa troca, dessa negociação, para que ambas as partes sintam-se felizes. Então, vender é um ato de negociar, né, e, acima de tudo, fazer com que as partes sintam-se felizes. Então, a gente quebra, assim, essa imagem de que vender, né, precisa ter talento para ser vendedor. Muitas vezes é que as pessoas acabam indo para a área de vendas por falta de opção. Tentam uma atividade, não conseguem, ficam por algum tempo desempregadas, e aí elas acabam escolhendo a área de vendas e não se tornam profissionais de vendas, e é por isso que acabam tendo mais dificuldades para se desenvolver como bons vendedores. Uhum. E nesse caso aí, como você exemplificou, a pessoa já entra nesse mercado por uma falta de opção. Então, já há uma predisposição a achar que aquilo ali não é uma atividade bacana, já tem aquela resistência, né? E se a pessoa também tem aquele pensamento de que não consegue fazer, não encara da forma natural, como você colocou, que é realmente, pensando desse modo, de fato, todo mundo vende desde que nasce, né? Vende porque negocia. Então, realmente, tudo é uma questão de ponto de vista, né? Com relação às vendas, né? Isso, você disse muito bem, porque se a pessoa ela vai para a área de vendas não estando preparada por falta de opção, ela carrega aquilo como uma tortura, uma coisa muito difícil de se fazer, né? Então, existem também alguns processos, alguns treinamentos de vendas que acabam deixando as pessoas muito mais com medo, né? Acabam traumatizando essas pessoas, porque desenvolvem técnicas de que a pessoa precisa vender na marra, porque ela tem que cumprir com o objetivo, ela tem que bater a meta. Então isso acaba fazendo com que a pessoa sinta-se realmente mais retraída para desenvolver um bom trabalho, porque, primeiro, ela não tinha essa opção. Segundo, ela precisa vender para poder ter uma remuneração e poder pagar suas contas, para poder viver. Então, o volume de pressão que uma pessoa acaba recebendo é muito grande. Então, ela acaba se traumatizando. E aí ela começa, então, a gerar esse exemplo de que, olha, eu não consigo realmente vender, não nasci para isso, mas é porque ela não criou um ambiente favorável, não gostou da primeira experiência e acaba aí gerando, então, essas pessoas que dizem que não conseguem realmente vender nada.
E se você for pensar também do ponto de vista da pessoa que está ali circulando por um estande de vendas ou por uma loja, enfim, as pessoas consomem o tempo inteiro, então basta, na realidade, não que seja tão simples, mas é preciso enxergar naquela pessoa um potencial de consumo, desde que seja adequado às necessidades da pessoa, né? Então, você não pode oferecer um objeto que não está na realidade da pessoa, mas se você souber identificar o perfil, de repente você pode conseguir, né, fazer um bom negócio, né? Exatamente, lembrar que todos nós somos consumidores, somos compradores, né? Então, do outro lado, tem alguém fazendo a vez do vendedor para que nós possamos ser felizes, né? Enquanto compradores. O que o vendedor precisa fazer é não vender pensando exclusivamente nele. Claro, ele tem objetivo, ele tem metas, ele também precisa ter a remuneração dele. Mas toda vez que ele coloca a realização do cliente como objetivo principal, isso significa ajudar o cliente a escolher o melhor, ele vai fazer com que o clima fique muito mais favorável para uma negociação e para uma transação comercial acontecer de maneira mais tranquila. Então ele precisa ter vontade em ajudar a pessoa, como você disse muito bem. Imagina que uma pessoa está interessada num carro, eu sou vendedor de carro, mas a gente está vendo claramente que aquela pessoa, apesar de querer um modelo com valor muito maior, ela vai se sentir mais tranquila para poder pagar, inclusive, um modelo um pouco menor. Então a gente ajuda a pessoa a tomar uma decisão que mais tarde ela fique muito mais grata do que lamentando por termos forçado a barra para vender um modelo de valor maior para que a nossa comissão seja maior. Então, ajudar o comprador é a grande função e a grande mágica num processo de venda, e quando o vendedor aplica, ele vai ser sempre bem sucedido. Tá certo, essas são as dicas aí do palestrante, consultor e gestor empresarial Maurício Seriacopi. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte da Rádio CBN. É um grande prazer, Luana. Estamos sempre à disposição para trazer as nossas experiências e conversar com o público seleto que é da CBN.